Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje teremos a aula de número 37, a 37ª hora de aula do Escatologia. Portanto, é também a última aula do Escatologia versão 4. Outras aulas que forem necessário de acontecimentos que a escatologia apontar, eu chamo vocês novamente, e quem está assistindo pela internet terá a oportunidade também de acompanhar qualquer atualização que porventura surgir. Mas o versão 4 do Escatologia é uma versão muito impactante, muito atualizada dessa matéria que há mais de 30 anos eu tenho trabalhado com ela. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Queria convidar aqui o Gesiel, por gentileza, venha dirigir a oração inicial. Oramos então. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concedeu de iniciar, desenvolver e concluir com esse curso aqui. Estaremos concluindo com esse curso nesse dia de hoje. Obrigado por muitas orientações trazidas pelo mesmo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar assim ampliando a nossa visão acerca da sua palavra, de tudo que o Senhor tem assim deixado para o nosso alcance, para o nosso crescimento espiritual. Amém. Perdoe nossos pecados, seja com cada ouvinte, onde quer que ele esteja, abençoando a sua vida. Amém. Em todos os aspectos, para que ele entenda que há um Deus no céu que importa com ele. Amém. Seja com cada um de nós aqui também. Amém. Seja com o irmão Rafael. Amém. Seja com teu filho na face da terra, que suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na realidade, hoje nós faremos, ao invés da revisão da aula passada, nós vamos fazer uma revisão geral do que nós estudamos desde o início até hoje. Os pontos principais. Aí focalizaremos a aula passada e avançaremos para a conclusão. Na primeira aula que nós tivemos, o Escatologia, versão 4, aula 1, nós abordamos a história da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, os prós e contras, tudo que aconteceu, tudo que envolveu esse livro sagrado que nós temos em mãos hoje. Quem perdeu essa aula, não deixe de assistir. Vai lá, acessa a aula 1 e mergulhará no conhecimento, tirará todas as dúvidas com relação à Palavra de Deus. Como que ela surgiu, como que ela desenvolveu, quais são os livros que sumiram dela, por que sumiu, como que sumiu, o que aconteceu com ela, o que teve de tentativa de interferência, de destruição. Tudo isso está relatado na primeira aula que nós tivemos. Além de abordarmos a origem, iniciamos com a abordagem da origem do universo, a nossa origem, a origem do planeta Terra, a criação, não só desse planeta, mas do universo. A Bíblia aborda com clareza sobre isso. Um outro detalhe, nós vimos também que a Bíblia, mesmo com tudo que ela já sofreu, nas mãos do verdadeiro servo de Deus, ela é uma arma poderosíssima, porque ela nos dá orientação suficiente para sermos libertos, de fato, de toda e qualquer pressão, de todo e qualquer pecado. A palavra nos liberta, porque a palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E além de tudo, nos motiva e nos ensina que nós receberemos a redenção. E não tem motivação mais forte do que essa. Sabermos que seremos redimidos. Voltaremos a fazer parte da raça pura que Deus criou um dia. Vamos deixar de ser mortal para recebermos o dom da imortalidade. Tudo isso nós mergulhamos, estudamos dentro da Bíblia Sagrada durante o Escatologia, versão 4. E quando ela nos mostrou a respeito do alinhamento da palavra de Deus e da verdade, ela trabalhou com assuntos de diversas naturezas
analisando tanto doutrinas como profecias bíblicas, mas assuntos polêmicos, inclusive, e assuntos que nos levam a uma definição pessoal, aonde teremos mais cedo ou mais tarde que tomar uma escolha, de tomar uma decisão. Se a nossa decisão é viver na luz, nós seremos salvos, redimidos. Se a nossa decisão ou é ficar em cima do muro, ou é ficar nas trevas, nós seremos exterminados. Porque Deus é a vida. Estar sem Ele é trevas, e trevas é morte. É muito simples. Mas o propósito do curso o tempo todo é nos instruir, nos evangelizar, para que nós possamos não só praticar, mas também evangelizar a outros que estão ao nosso redor. É um foco de extrema importância para a nossa vida pessoal. Durante os nossos estudos, nós estudamos, nós mergulhamos no contexto, fazendo um paralelo bíblico aprofundado, de quando que começou o pecado, onde que começou o pecado, e nós vimos que esse pecado não começou aqui nesse planeta, começou lá no que a gente chama então de céu. E nós vimos o desenrolar revelado das Escrituras Sagradas, montando um quebra-cabeça, aonde acabou nos atingindo aqui nesse planeta. Quando atingiu esse planeta aqui, complicou muito a situação. Porque a partir do momento que o líder desse planeta, os nossos primeiros pais, aceitaram a subversão contra o governo de Deus, nós vimos que desencadeou uma batalha no céu e aqueles seres rebeldes foram lançados tudo aqui. Naquela ocasião, no que está relatado em Apocalipse 12, de 7 a 12. E aí, a exceção do Jardim do Éden, todo o planeta sofreu uma mutação genética. E os seres que vivem aqui, de cara, os seres eram raça pura, passaram a se tornar raça caída. Seres que gozavam da imortalidade, da dependência divina, resolveram rebelar, se tornaram mortais. E a história complicou muito, porque a natureza toda sofreu esse tipo de mutação, como nós também sofremos. Mente bloqueada, e uma série de doenças começou a desencadear. E até hoje. Nós vamos agora, inclusive, só para ter um impacto mais forte dessa menção que foi estudada aqui dentro do Escatologia, vocês vão observar quando aconteceu o primeiro homicídio da raça caída. Vocês vão prestar atenção num detalhe que comenta ali. Gênesis capítulo 4, verso 10. Juraci, lê para nós. E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clamai a mim desde a terra. Deus perguntando para Caim: o que você fez, rapaz? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Presta atenção. O Gesiel vai ler um outro texto lá em Levítico, capítulo 17, verso 10 e 11. Presta atenção para a gente conectar esses dois textos, para vocês verem que coisa mais impactante. Qualquer homem da casa de Israel, ou os estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Presta atenção. 70% do nosso corpo é líquido. 70% do planeta é líquido. 30% do nosso corpo é massa, 30% do planeta também é massa. Nós temos as mesmas características do planeta, o planeta tem a mesma característica nossa. Só que a vida está onde? Está aí. Quando
Caim matou Abel, o voz do sangue clamava a Deus. Então, o diabo, conhecedor desse assunto, sabendo que nós estamos suscetíveis já a várias mutações genéticas, criou doenças mutantes. O câncer é uma das piores delas. É uma doença mutante. Dos mais mansos aos mais bravos. Nós sabemos que com essa rebelião que aconteceu no céu, houve um ajuntamento de rebeldes que a Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, chama de potestades da maldade em lugares celestes, que a terra está em lugar celeste. É um dos lugares celestes aonde eles têm atacado. E essas potestades da maldade formam um grande exército, tanto entre a raça caída, que descendeu de Adão, como raças caídas de outros seres, que estão muito mais evoluídos do que a gente. E que vive dentro, embaixo da terra, no mar, em outros planetas aqui por perto. São seres caídos também, e seres maus. Então essas potestades formaram uma aliança que envolve, como eu disse e repito, governos aqui na face da terra, empresas, pessoas de influência, estudiosos, cientistas. Não são todos, mas alguns fazem parte desse contexto de potestades da maldade. E criam alimentos como os transgênicos, que é um alimento que foi quebrado o DNA. E aí o veneno que joga nessas roças vai para dentro dele, ele fica encapsulado com o DNA quebrado, e as pessoas que consomem vai seguramente ter doenças, ter problemas, que o nosso organismo não reconhece nada que tem DNA quebrado. Os refrigerantes deixam o sangue extremamente ácido. Então imagina, 70% do nosso corpo fica ácido. Alterar o pH sanguíneo. São doenças que vão surgir, principalmente o câncer. O nível de acidez elevado no sangue vai provocar coágulos. Os coágulos provocarão infartos, aneurisma, derrames, etc. Aquele Lair Ribeiro lá falou que a cada um copo de refrigerante precisa de 32 copos de água para anular. Não é só ele, vários estudiosos. Ele citou apenas o resultado de pesquisas recentes, que precisaria de tomar 32 copos de água pura, de boa qualidade, para regular o pH sanguíneo por um copo de refrigerante que tomou. E pensa, isso é uma coisa tão severa, que se a gente falar isso para as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas acham que a gente é doido. Porque eles dão para as crianças na mamadeira tomar. Então é muito sério. O café ataca o coração, ataca o sistema nervoso central. E quantas pessoas são dependentes da cafeína, ainda causa dependência. Principalmente no Brasil, toda a vida foi e é o maior produtor e exportador de café do mundo. Então é muito sério. Nós estamos falando de venenos criados, desenvolvidos por potestades da maldade, beneficiados as drogas. Pensa. Então, são potestades que movimentam milhões e milhões de pessoas, conduzindo ao matadouro, contaminando o sangue. Eu mostrei esse texto do sangue para vocês verem que a vida está onde? Está no sangue. Então, a partir do momento que nós contaminamos a nossa vida, contaminamos o nosso sangue, por isso nós temos que ter cuidado. E o problema maior das potestades da maldade é que lá em Apocalipse 17, de 1 a 3, nós estudamos que ela desenvolveu uma embriaguez, um vinho que embriaga fatalmente as pessoas. E nessa embriaguez, não é igual a uma embriaguez de bebida alcoólica, é pior, porque a pessoa adquire um zumbitismo, um travamento tão grande, que ela olha, mas não enxerga, ouve, mas não escuta, ela não consegue cair a ficha, está travada. Então, a gente vai tentar ensinar
a verdade para essas pessoas, elas ficam travadas. Algumas só acordam se cair do avião, do tipo daquele que caiu lá da Chapecoense, né? E aí se escapar, aí vai... Esta é outra vida. Essa pessoa está transformada. Quem passou diante da morte, viu a morte e escapou, tem tudo para se converter. Que ele consegue ver a mão. Quando ele assiste o milagre, ele vê a mão de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas só vê Deus desse jeito. Se não for assim, não vê. E quantos vão para a sepultura? Quantos vão para os hospitais, tomado de câncer? Então, o Escatologia, versão 4, chamou muita atenção o tempo todo para a gente não baixar a cabeça para a embriaguez babilônica. Justamente para não cair nessas artimanhas das potestades da maldade e comprometer a nossa saúde e a dos nossos filhos, das pessoas que estão à nossa volta. Não é fácil. É difícil, porque quando a gente fala a verdade, a gente se torna antissocial. E em nos tornarmos antissocial, nós somos evitados, nós não somos muito bem recebidos por todos. Muitos nos recebem socialmente, para agradar. Mas na hora que vira as costas, tá doidinho. Porque lá é fanático. E vai... Até dentro da igreja. Tem muita gente que não suporta ouvir a verdade, nem dentro da igreja. Principalmente quando toca nesse assunto de refrigerante, etc. Né? Tem gente preocupada demais com carne, essas coisas, em comer carne, deixar de comer carne, mas tem assunto muito mais grave, como os refrigerantes, o açúcar branco, o sal comum que se usa por aí, que não é sal, é cloreto, é cloro. Antes usava o sal de vaca, aquele sal que usa para tratar de vaca, ou sal do Himalaia. Então, o sal de vaca é mais barato que o comum e é saudável. Então são assuntos que dão atenção nisso, focando a nossa qualidade de vida e o crescimento espiritual pelo conhecimento da palavra, que é fundamental, é muito importante para a nossa jornada cristã, porque nós somos mortais. Nós não sabemos a que hora nós vamos estar cumprindo a nossa missão, a que hora Deus vai nos descansar. Eu comentei com vocês, eu tenho outras palestras falando inclusive desse assunto da mutação genética, desse assunto dos transgênicos, que eu mesmo fui uma vítima. Eu tenho 6 palestras específicas sobre isso, paralelo com a escatologia, 7 palestras. Dentro da escatologia nós comentamos também sobre esse assunto. E eu tive problemas seríssimos. Inclusive esse ano, daqui dentro da escatologia, eu mostrei para vocês uma cirurgia que eu fiz tirando um tumor aqui no dedo, tirando outro aqui na mão, que era fruto colhido. Hoje, exatamente hoje, eu fiz um exame, fazendo uma punção na tireoide, que a minha tireoide, do lado esquerdo, está com um tumor, está com um nódulo. Então, Deus há de abençoar, que seja benigno, e a gente possa seguir. A próstata inflamada, de uma hora para outra. E eu acompanho, de 6 em 6 meses, a rotina de exames, entendeu? Só que aqui, já tinha mais ou menos 1 ano que eu tinha passado, e ninguém tinha palpado. Palpou 1 ano atrás, não percebeu nada. Já esse ano, quando o endocrinologista foi palpar no exame de rotina, ele percebeu. Então, a gente não sabe do dia da manhã da gente. Agora, eu sei o porquê que essas coisas aconteceram comigo. Eu comi muita alimentação transgênica, consumi demais. E desenvolveu em mim uma mutação genética. Hemocromatose H63D. É o nome da mutação genética que deu em mim. E eu me tornei uma pessoa mais sensível a tudo. Eu não posso me dar o luxo, se é que é chamado de luxo, de sentir o cheiro da fumaça de cigarro. Em menos de 5 minutos eu empolo o corpo todo. Por causa dessa mutação que eu tenho. Eu não posso comer nada transgênico. Se eu comer um pão branco, um pão integral, tudo que tem farinha de trigo transgênica, bater na minha boca, com 5 minutos começa a dar cafubira, da urticária. Então, é assunto que embaraça muito. Mas eu já tenho alguns anos que eu cortei a alimentação transgênica.
E é a coisa mais simples do mundo de fazer. Não tem nada difícil. É simples e não dá trabalho. Mas tem que mudar aqui primeiro, ó, a cabeça. Se não mudar a cabeça, vai pagar o preço. Então é muito sério esse assunto. As potestades da maldade, eles não estão preocupados em atingir gente perdida, não. Eles querem atingir pessoas que estão preocupadas com a palavra de Deus, que estão preocupadas com a verdade, que quer abraçar a verdade, que quer evangelizar, que quer viver o evangelho, que quer ensinar o evangelho. Por isso nós temos que ficar atentos. O desenvolvimento dessas potestades da maldade na terra tem criado um exército tremendo. E isso evidentemente desencadeou. Desde que o pecado estourou lá no céu, já vinha um conflito armado. O grande conflito entre o bem e o mal. Quando foi transferido para a terra, então desencadeou aqui. E diversas gerações de pessoas pecando e formando problemas na face da terra, foi culminar lá com um dilúvio. E nós vimos ali o envolvimento de diversas raças distintas, que tinha outros seres que não aqueles que descenderam de Adão após o jardim. Evidentemente, filhos de Adão antes do jardim, que ele viveu milhões de anos, que é outro ponto polêmico de tocar. Mas ele viveu milhões de anos ali dentro do jardim. Ele, com a sua esposa, e teve gerações e gerações. E esses seres que a gente está chamando aí de ET, mas são humanos que descendeu dele mesmo nesse planeta, eles pecaram há tantos anos antes dele, que hoje eles estão com a tecnologia bem mais avançada, porque eles estão na nossa frente. Eles evoluíram, por isso que eles já conseguem andar em máquinas diferentes das nossas, mais velozes, etc. Conseguiram alcançar um padrão de longevidade parecida com o dilúvio, com os antediluvianos, mas são mortais. E tem gente do bem e tem gente do mal, como nós vimos dentro da escatologia. Tem gente que vive na luz, tem gente que vive nas trevas. As potestades da maldade já vem agindo. Antes de Adão pecar, quando Adão pecou, ele se meteu com isso, foi liberto, quando Deus orientou, colocando ele para fora do jardim. O jardim, com os seres que não pecaram, que mantiveram raça pura, ficar lá dentro, não foi tocado, não foi atingido por nenhum tipo de mutação, de maldição, porque ali estava o que é santo, o que é puro, e principalmente a árvore da vida, que é o principal foco de Satanás, estava lá protegido lá dentro. Antes do dilúvio, o jardim foi recolhido e levado para o céu. E lá no Apocalipse a gente vê duas árvores, que juntou o jardim daqui com o jardim de lá. Então, isso é um assunto muito amplo, muito profundo. Nós estudamos isso dentro do escatologia. E é por isso que a Terra desenvolveu tanto problema, tanto disso, começando com transtornos provocados pelo dilúvio, e os transtornos piores, que pela própria destruição da raça humana em cima dela, que o ser humano ele quer só extrair, só tirar, só abusar, arrebentar com tudo. Então hoje nós estamos enfrentando vários problemas ambientais, na ecologia, no mundo inteiro, mas por causa, infelizmente, da maldade e a falta de educação da própria humanidade. A falta de amor pelo meio ambiente, a falta de respeito pelo meio ambiente. Então tem levado o planeta a uma degradação extrema. E isso associado a essas potestades da maldade, que também faz o seu trabalho, aliado com membros da raça caída aqui deste velho mundo, tem levado o planeta e o meio ambiente a um verdadeiro caos. Em algumas regiões do mundo, lá próximo da Austrália, por exemplo, o buraco negro que tem ali, a população australiana é menos de 10% da população australiana que nunca consumiu, que nunca teve um câncer de pele. Mais de 90% da população tem histórico de câncer de pele. Veja que coisa mais agressiva, mais terrível. Então, nós estamos caminhando, o degelo dos polos está acontecendo, nós estamos caminhando para situações terríveis, o mar avançando e tomando lugares, tomando regiões de beira-mar. Pensa que é uma coisa muito séria. E nós sabemos que ainda vamos enfrentar uma tal de 7 pragas, que aí vai virar um caos amplo, absoluto, né?
E é por isso mesmo que o planeta foi atingido e tem desenvolvido esse processo todo, que vai ter um novo céu e uma nova. Então vai haver transformação tanto no céu quanto na terra, porque todos os dois foram atingidos pelo pecado. Planetas aqui em volta, na nossa galáxia principalmente, que é onde vive a raça caída, e é onde vive eleitos também, como nós e outros que já vivem antes de nós, ou depois de nós, que foram criados. Tem raças humanas criadas antes de Adão. Nós vimos isso também dentro da escatologia. Mas todos os seres estão sujeitos, são convidados a fazer parte de uma raça eleita. Se aceita fazer parte da raça eleita, não importa o nível de informação que ele tem, de conhecimento, ou de avanço científico ou tecnológico, o que importa é que ele tenha a oportunidade de conviver com a luz do poder de Deus, e viver e ensinar. Porque se negligencia, não é raça eleita, aí ele é raça caída. Raça caída não vai ser redimido, só vai ser redimido raça eleita. E raça eleita são aqueles que ouvem a palavra, aceitam a palavra e se envolvem com a palavra. Do contrário, nada feito. Outro assunto que nós trabalhamos dentro do Escatologia, versão 4, por se tratar no universo de distâncias fabulosas, que não se fala não é em quilômetros, não é em léguas, anos-luz. Então nós estudamos biblicamente a ufologia bíblica. Mostramos, isso não é assunto de salvação, não é doutrina bíblica, não é assunto de salvação, mas é assunto sobre a salvação. E tem muito peso as informações contidas ali. Tem coisas que dá para acontecer nos próximos dias, nesse mundo, relacionadas com esse contexto de ufologia, que vai deixar muita gente envergonhada, muita gente sem chão, por ter rejeitado esse tipo de assunto, sabendo que algumas coisas que acontecerão, que está prestes a acontecer no planeta, vai deixar constrangido muita gente. E se a gente estuda a palavra de Deus e aceita a palavra como um todo, como ela é, fica bem mais fácil da gente ajustar e seguir viagem, seguir em frente na jornada. Como eu disse, não é ponto de salvação, mas tem muita importância para a nossa salvação ter o conhecimento sobre essas informações. Que as pessoas, na realidade, têm medo, é um choque de um paradigma cultural. Porque é como se na cabeça deles fosse mudar tudo o que ele acreditou na vida, tudo que ele pensou, tudo que ele aprendeu. E eu pergunto, quando a gente se converte, nós nos tornamos uma nova criatura? E o que é nova criatura? É nascer de novo. O que adianta você se dizer uma nova criatura, mas você não consegue aceitar a própria palavra de Deus e o que está lá dentro dela? E a ufologia bíblica está aí dentro. Então não tem como fugir disso. Se está dentro da Bíblia, nós temos que estudar. Não podemos nos embaraçar quanto a isso. Só faz mal para a gente mesmo. A verdade, ela é ampla e absoluta. E tem coisa dentro da Bíblia que constrange a mais avançada ciência e a mais avançada teologia. Mas está aí, está revelado. Ela constrange por quê? Porque os mortais que estão estudando, que estão ensinando, têm um medo do choque de paradigma cultural. E nós não podemos ter medo desse choque. Porque ele faz bem. Quando o coração está parando, ele toma um choque para voltar, não toma? E não ressuscita? Ele não chama ressuscitador? Então isso é importante. Espiritualmente, alguns podem estar morrendo, precisando de tomar um choque. E eu recomendaria o Escatologia versão 4, pega a aula 1, vai seguindo passo a passo, com oração. O Espírito Santo vai te orientar dentro da palavra de Deus. Você vai ver o passo a passo desse assunto, que é importante, muito importante, para exercitar a nossa mente, para ela ser uma mente aberta. Não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos
dentro da orientação do Espírito Santo. Salvai-vos pela transformação do vosso entendimento. É bem claro. Bem claro. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Muito importante. Bem dito. Bem colocado, Arius. Nós estudamos também a intervenção direta e indireta de Deus, chamando patriarcas, profetas, reis, estadistas, pessoas comuns, pescadores, como eu e você também. Até hoje ele continua chamando e manifestando não só a palavra escrita, revelando a palavra escrita, mas revelando a palavra viva, que nos leva ao entendimento e ao evangelismo. Isso é gostoso, nos motiva, nos ativa, nos mantém focados na salvação. Nós estudamos também o estabelecimento do santuário terrestre, que é a casa de Deus aqui na terra, e a conexão dele com o santuário celeste. E em que resultou tudo isso? E em que resulta tudo isso? E o que significa isso para nós? E assuntos relacionados que nos traz até os nossos dias, que nós estudamos aí há poucos dias, voltado para o juízo de Deus. E é um assunto que envolve a mim, a você e as pessoas que estão à nossa volta. O principal foco do resultado de todas essas doutrinas e profecias bíblicas que nós estudamos, dentre outros assuntos, é a nossa salvação. É o nosso preparo, não só para viver, como para ensinar tudo isso que nós aprendemos. Porque se a gente não ensinar, a gente daqui a um pouco esquece tudo, não lembra de nada mais. Então nós precisamos de não só aprender, mas também ensinar. E as últimas aulas que nós tivemos trabalhou com o efeito dominó que será desencadeado pela última crise. A última crise, segundo a profecia bíblica, é o decreto dominical, que vai desencadear o efeito dominó, que vai fazer o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, passar a régua aonde Jesus estará voltando. Algumas pessoas, por um fato que está acontecendo recentemente, têm feito movimentações, barulho, com relação a essa atitude dos Estados Unidos de restabelecer a independência de Jerusalém, em Israel. E muito movimento nas redes sociais, alegando que está cumprindo profecia bíblica, o presidente Trump reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, e com isso as embaixadas transferir de Tel Aviv para lá, para Jerusalém, as suas embaixadas, inclusive os Estados Unidos. Isso não cumpre nenhum tipo, não tem nada a ver com assunto profético. Isso é um assunto de cunho estritamente político. É indiscutível que essa movimentação vai causar desconforto e aumentar a tensão no Oriente Médio de sobremaneira e um desconforto, constrangimento e tensão também entre as grandes potências. Principalmente entre a Rússia, que apoia a Palestina, e os Estados Unidos, que apoia Israel. Entendeu? Os países que os Estados Unidos não apoiam, a Rússia apoia. E essa atitude americana vai causar esse desconforto, mas isso não é profecia bíblica. Os textos bíblicos que tratam de Jerusalém, a única profecia com essa Jerusalém que está aí, que estará envolvido, nós estudamos nas últimas aulas, quando tratou das 7 pragas, entre a 6ª e a 7ª praga, a batalha do Armagedon, que é ali nas proximidades, que envolverá exatamente, não só Jerusalém, mas aquelas cidades ali do Oriente Médio. Mas batalha essa, envolvimento este, que será interrompido pela 7ª praga, que é a chuva de pedra que vai descer do céu. Igual aquela com Josué enfrentou com os 3 reis, um deles inclusive era Jerusalém, antes de Israel conquistar Jerusalém, e desceu pedra fogueada do céu em favor de Israel, sob o comando de Josué, aonde eles conseguiram vencer a batalha. Da mesma forma, esses ímpios, não importa o nível de pessoas,
de envolvimento tecnológico que esteja ali, metido ali na região do Oriente Médio, o que foi construído por mão de mortal. Não importa se é nave, se é prédio, se é casa. Agora, nenhuma das pragas vai matar ninguém. Terminou a 7ª praga, aí sim, a chegada de Cristo vai derreter o planeta. O ser humano que estiver vivo na face da terra, que não foi poupado, que não foi transformado, esse vai ser transformado e vai ao encontro com o Senhor dos ares. Mas os ímpios será desfeito pelo resplendor da vida de Cristo. Não importa se ele tem tecnologia, se não tem, se é daqui, se é debaixo da terra, de onde que é. Vai morrer tudo. Vai fritar. Não tem conversa. Não tem conversa. Aí nós temos um milênio que nós estudamos e conseguimos fechar na aula passada. Inclusive eu vou repetir o resumo aqui do milênio que nós fechamos na aula passada, para a gente então finalizar a aula de hoje. Aqui nós temos o milênio. Então, vem aqui do fechamento da porta da graça, onde cai as 7 pragas. Esse aqui é o grande e terrível dia do Senhor. Nesse dia aqui, no final desse dia, João ressuscita e será a ressurreição de João que deixa essa profecia do milênio literal. Ou seja, não aplica Ezequiel 4:6 como um dia, um ano. São 1000 anos literais, porque o profeta está vivo na participação da sua própria profecia. Todas as profecias da Bíblia baixam com isso. Se o profeta estiver morto na ocasião que cumprir a profecia, se ele não participar da profecia dele, nem por um segundo que seja, a profecia vai aplicar Ezequiel 4:6. Vai ser simbólica. Um dia igual um ano. Mas se o profeta participar dela de alguma forma, vivo, como João ressuscita aqui, o milênio é literal. E tudo que está relacionado com o milênio se torna literal. Todas as profecias da Bíblia, nós vimos isso dentro da escatologia. Bate perfeitamente dentro da Bíblia. E isso é hermenêutica. A profecia começa simbólica e termina simbólica. Se ela começa literal, termina, não tem como misturar. Não bate, não tem fundamento. Então veja bem, o grande e terrível dia do Senhor está aqui. Aqui cai as 7 pragas, Apocalipse 18:8, e aí nós vamos passar 1000 anos no céu. O diabo, biblicamente, é o único indivíduo que vai estar vivo, mas numa baita de uma solitária. Sem ter ninguém para ele tentar, e não tem ninguém para conversar. Ele vai passar desse jeito 1000 anos preso sem poder fazer nada. Peraí. Então, mas só o diabo, os anjos dele não? Não tem nada na Bíblia Sagrada, que envolva a participação de mais alguém além dele. Apocalipse capítulo 20, verso 3, diz que ele foi preso, depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. É o que a gramática da profecia está dizendo. Português. Entende? A gramática do Apocalipse é essa. Quantos estudos bíblicos errados que eu... Pois é. Não, deixa pra lá. Então, o que o Apocalipse capítulo 20, verso 3 falou foi isso. Todos estarão mortos com a chegada de Cristo. Todo ímpio. Agora, o diabo vai estar numa solitária durante esse tempo. Agora aqui, no final do milênio, aqui, ó, bem aqui, terminou, Jesus vem pela 3ª vez aqui na terra. E quem é que vai ver ele chegando só? Satanás. E ele vem justamente para soltar ele da prisão. Que é onde o verso 7 do capítulo 20 fala: terminando o milênio, Satanás será solto da sua prisão. Aí ele está solto. E essa soltura da prisão envolve, conforme o verso 5 e 6 de Apocalipse 20, a soltura de todos os ímpios de todos os tempos. Que aí os parceiros dele, ou seja, toda a potestade da maldade, será ressuscitada. Que ela estará toda ela morta. Mas quem vai ressuscitar é Cristo ou ele? Cristo, ele chega aqui e ressuscita todo mundo. Mas nós não estamos participando disso aqui, nós estamos lá no céu. Aí, Apocalipse 20, verso 3, chama isso aqui de pouco tempo. De tempo. Aí, sugestivamente, nós tivemos aqueles 3 anos e meio, ou 1260 dias, literais, que participou da primeira, da segunda, da terceira tribulação, participou do ministério de Cristo, participou da chuva que teve, da seca que teve lá com Elias, na antiguidade,
Então que possivelmente esse pouco de tempo possa ser esse período aqui, 3 anos e meio. Aí aqui no final desses 3 anos e meio, se é que fosse 3 anos e meio, vamos chamar, no final desse pouco de tempo, nós não sabemos exatamente, não podemos definir se é 3 anos e meio, se é 10 anos, se é 20, se é 30, se é 50, não importa. No final desse pouco de tempo, a Cidade Santa vai descer. Depois do pouco de tempo. Viu a diferença? Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então ele vai ficar solto um pouco de tempo. E é durante esse pouco de tempo que toda a potestade da maldade vai reconstruir o planeta Terra e preparar para cercar a Cidade Santa, porque todo mundo vai estar sabendo onde ela vai descer. Zacarias 14:4. Aí quando ela descer, que vai Gog e Magog, expansão e extensão, com areia do mar. Imagina, com a mão de areia, se a pessoa for contar no microscópio, ele gastaria 60 anos para contar uma mãozada de areia. Raciocina? Só para ter uma ideia de quantos perdidos terão. E o sistema habitacional do planeta vai estar totalmente ajustado para isso. Imagine um planeta tomado de pirâmide, de ponta a ponta. Porque ele conhece o sistema habitacional ideal para grandes massas, para grandes populações. Então, aonde tiver gente metida, com impiedade, com potestade da maldade, a chegada de Cristo pela 4ª vez agora, que veio nos dias dele, vai voltar na 2ª vez para nos buscar, vai vir pela 3ª para ressuscitar os ímpios e soltar Satanás da prisão, e vai voltar pela 4ª vez, junto com a Cidade Santa, já para morar aqui, que nós estudamos na aula passada, aonde comentamos que o nosso planeta, na recriação, vai ser deslocado do seu eixo, evidentemente, né? E vai passar todo o universo a girar em torno dele. Por isso vai ter novo céu e nova terra. Onde teve prejuízo, problema com o pecado, vai ser reformado, vai ser recriado. E a terra, especialmente, vai ter uma modificação especial. Muito bem, antes de prosseguir com a aula de hoje, eu queria deixar uma lembrancinha para o Juraci, que é a lição da Bíblia. Nós vamos estar estudando sobre mordomia cristã esse próximo trimestre. Para você estar estudando dia a dia. E o Tempo de Esperança, um livrinho gostoso de Mark Feeling, para você ler na hora que você estiver. Obrigado. Deus te abençoe. Outro para o Adilson, da mesma forma. E outro conjuntinho para o João. Obrigado. Tenha um bom proveito. E essa lição, quando a cada trimestre, essa aí vai estudar janeiro, fevereiro e março. Quando terminar, eu vou estar encaminhando outra lição para vocês, a nova, para você estar acompanhando. Não deixa de estudar a lição, tá? E quando vocês quiserem assistir essas lições pessoalmente, e quiser ir na minha sala, já tenho convidado vocês para assistir aqui na igreja do setor Coimbra. Eu estou ali, a minha classe está lá às 9 horas da manhã, estou ali para receber vocês. Vocês lá assistir essa lição, a gente estudar igual a gente está estudando aqui, só que tem um grupo maior que estuda lá. Deve ter lá tem uma quantidade bem maior de pessoas que estuda conosco. Então, eu terei muito prazer em estar recebendo vocês lá, tá bom? Muito bem, a aula de hoje trata de um apelo para a festa no céu. Eu vou pedir primeiro ao Arilson, então, que leia Apocalipse 19, de 7 a 9. Regozijemos e exultemos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-lhe: bem escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então presta atenção. O que está revelado aí? Que vai ter uma festa. Que o tempo todo, por cada pecador que se arrepende aqui na terra e resolve andar nos caminhos de Deus, a Bíblia já fala que há festa no céu. Aí está mostrando uma festa geral que vai ter no céu, especial, com todos aqueles que são considerados justos, ou raça eleita, que aceitou fazer parte dela. Vai ter uma festa, que ele está falando aí.
Mateus 22, de 1 a 14, conta uma parábola das bodas que Jesus mandou convidar. Chamou os nobres, os principais, eles não quiseram. E aí ele pegou e pediu os funcionários dele para sair, esse senhor, e chamar todo mundo. Não é para perdoar nada. Passa em tudo quanto é favela, em tudo quanto é buraco, onde tiver gente, vai chamando e vai dando a roupa nupcial para eles trazer. Então presta atenção, tem uma roupa própria, que é para a pessoa vestir. Só que no desfecho dessa parábola, diz o seguinte: depois que está todo mundo, que a festa já começou, ninguém que tiver sem a roupa vai entrar. E se tiver alguém que entrou sem estar com a roupa, é para ser jogado, ele vai ser amarrado, braço e pé, e lançado fora nas trevas do exterior. Presta atenção, tanto que é grave essa informação. Onde haverá choro, ele está chamando todo mundo, vai haver choro e ranger de dentro. Ele está chamando. Só que tem gente que fica em cima do muro, não quer ir. Ou se vai, não quer vestir a roupa. O que é vestir a roupa? Que falou aí? As obras dos justos. Obras de justiça. A roupa branca representa a justiça de Cristo. Quando você aceita a verdade e vive a verdade, Ele te justifica. Então você está fazendo parte de uma festa agora. Você está vestido para isso. Porque você não está vestindo a sua roupa. Nós estamos vestindo a roupa que Cristo nos deu. É a justiça dele que nos cobra. Cobra a imundícia da nossa sujeira. Mas quando você rejeita, você quer ser salvo pelas suas próprias mãos, quer servir a Deus do jeito que você acha que está certo, a oferta de Caim ele não aceitou. Por mais bonito que tenha sido as frutas, que eu não acredito que foi bonita, ficou juntando mosquito o dia inteiro e Deus não aprovou. Deus aceita aquilo que Ele pede, o que Ele não pede. Você tem que servir a Deus, não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus pede. Não é do jeito que eu quero que eu vou servir a Deus. É do jeito que Ele pede. E o jeito que Ele pede está onde? Na Bíblia. Está na palavra. Efésios 4, 5 está com Juraci. Lê para mim, por favor, Juraci. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na ótica divina, tem mais do que uma religião que ensina a verdade como um todo? Não. Está aí no texto. Não foi eu que escrevi. Verdade e mentira, todo mundo está ensinando. Para todo lado. Agora, verdade absoluta está na palavra de Deus. Quem aceita a palavra de Deus como um todo está ensinando a verdade. Você foi batizado aceitando isso? Que tipo de batismo você recebeu? E que tipo de batismo você está vivendo? Isso é um assunto sério, muito sério. Se nós observarmos Mateus 3,11, lá está dizendo o seguinte: João Batista está comentando assim: eu, em verdade, vos batizo na água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno nem de amarrar, nem de carregar. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Então nós temos quantos tipos de batismo aí? 3. Na água, no Espírito Santo e no fogo. Nós vamos entrar nesses detalhes aqui agora. Então, o da água, o João vai ler para mim agora, do verso 13 ao 17 de Mateus 3. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: disse porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Então, Jesus, ele foi batizado aonde que está falando aí? Rio Jordão. Rio Jordão. E quando ele terminou de ser batizado, ele saiu de dentro do rio. Ele saiu da água. Aí quando a gente analisa no Novo Testamento o significado, começando pelo próprio significado da palavra batismo, quer dizer mergulho ou imersão. Paulo faz alusão, inclusive, sepultados com Cristo no batismo e ressuscitados como novidade de vida. Então, ou seja, a velha criatura vai de dentro da água para ser batizada, para mostrar publicamente que ela mudou de exército.
Por isso que as pessoas se batizam na água. Só que não é só o batismo na água. Tem o batismo no Espírito Santo, com E maiúsculo, e tem o batismo no fogo também. É assunto extremamente sério. Lucas capítulo 12, versos 49 e 50, Jesus comenta que ele mesmo ansiava por esse batismo no fogo, para pôr fogo na terra. O batismo do fogo é o entusiasmo que toma conta das pessoas, que alastra pela face da terra aquela vontade de evangelizar. Esse é o batismo do fogo. É um batismo que nem todas as pessoas que vão para o céu vão ter ele. Muitos não conseguiram se envolver dessa forma. Mas uma coisa eu sei, que quem recebeu esse batismo no fogo, não conseguiu guardar só para ele o evangelho. Outros que não receberam, talvez por falta de oportunidade ou de saúde, não tiveram condição de receber esse batismo ou de usufruir desse batismo no fogo. Agora, o batismo no Espírito Santo e o batismo na água, tem um capítulo da Bíblia, vamos lá para ela agora, Evangelho de João, capítulo 3. Abre lá a Bíblia de vocês, no Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos trabalhar agora com esse assunto, para alinhar esse assunto e fechar esse raciocínio bíblico. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o qual foi ter, ele era mestre dos judeus, o qual foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Olha o que aconteceu aí. O indivíduo, ele era um sábio, ele era um mestre dos judeus. Ele foi procurar Jesus de noite, não é porque tinha vergonha de encontrar de dia, como eu já vi muitos pregadores falar isso e não tem nada a ver, é porque ele era uma pessoa ocupada, zeloso com o trabalho dele, e à noite era a hora que ele tinha tempo para ir lá falar com ele. E foi buscar a orientação de Jesus sobre um assunto que estava engasgando ele. Justamente esse assunto que nós conversamos aqui, o batismo de João. Se vocês for ler aquele contexto de Mateus, capítulo 3 todinho, vocês vão perceber que os fariseus, saduceus, muitos nobres, muitos doutores da lei, se aproximavam de João Batista para ouvir as palestras dele, para ouvir as mensagens dele, e ficar assistindo aquele batismo, que ele empreendia ali o tempo todo, ministrando o batismo e batizando centenas e milhares de pessoas, o tempo todo. Aí o que acontece? Nicodemos era um desses indivíduos que estava engasgado com esse assunto do batismo e foi lá para saber de Jesus se tinha fundamento aquilo, se tinha que fazer aquilo mesmo e tal. E o maior susto da vida dele ele tomou quando Jesus respondeu para ele o que ele foi lá para perguntar sem ter perguntado. Ele ficou travado, ele ficou chocado. O que está dizendo aí no restante? E Jesus respondendo lhe disse: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos assustou tanto que fez uma pergunta para Jesus tão imbecil que nem menino de 3 anos faz: Senhor, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Nem menino de 3 anos, de 5 anos, eu nunca vi perguntar uma bobagem desse tamanho. Mas ele fez isso porque ele perdeu o chão de assistir. Ele não está, ao que tudo vê aí, ele não estava preparando para receber esse impacto. Ele tinha chegado em Jesus dizendo: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ele sabia que ele estava lidando com um indivíduo que nunca tinha pisado na face da terra em matéria de poder concedido de Deus através dele, usando esse indivíduo como instrumento na mão de Deus. Ele tinha consciência disso, mas ele não tinha ideia que ia passar pelo que ele passou. Foi muito além do que ele esperava, da expectativa dele. Jesus respondeu uma coisa que estava dentro da cabeça dele, sem ele ter perguntado. E quando isso acontece, ele perdeu o chão e fez essa pergunta boba: oh, mas pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus vai e esclarece: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, presta atenção, o Espírito está com E maiúsculo, não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Pensa, não pode nem ver, quanto menos entrar, se não batizar na água e do Espírito. Presta atenção, não fui eu que escrevi a Bíblia, está aí na Bíblia de vocês. E esse assunto é sério demais.
Aí alguém pode perguntar, mas tem exceção na Bíblia? Eu conheço uma. O bom ladrão. O bom ladrão estava na cruz, do ladinho de Jesus. Tinha o mau ladrão e o bom ladrão, né? Se é que tem bom, né? É porque ele se converteu na cruz. Esse foi direto dali para a sepultura. Ele não batizou na água, mas ele batizou no Espírito Santo. Ele não ficou sem os dois, ele, pelo menos um ele recebeu, o do Espírito. O que é o batismo no Espírito? Muito simples. Existe uma confusão que se ensina sobre a face da terra, principalmente a linha pentecostal ensina muito equivocadamente essa doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo é muito simples. Qual que é a missão do Espírito? Convencer o pecado. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, você batizar no Espírito Santo é você aceitar a missão dele na sua vida. Se você tem essa missão na sua vida, está convencido do pecado, da justiça e do juízo, você simplesmente se converteu. Então, converter é o simples fato de você ser batizado no Espírito Santo. O bom ladrão não foi isso que ele fez? Ele não converteu na cruz, ele batizou no Espírito Santo. Já foi para a sepultura, mas não precisou nem de receber o batismo na água, porque ele não teve chance. Agora, quem tem chance e não recebe, aí, o que a Bíblia está falando? Não pode nem ver, quanto menos entrar. Porque ele continua falando aí, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito com E maiúsculo é Espírito com E minúsculo, porque ele diz que vós sois a luz do mundo. Você recebe a luz de Deus e transfere. Se você tem chance, você tem que não só aceitar, como você viver nisso. E ele pergunta, mas como pode ser isso, Senhor? Falou, rapaz, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, para onde que ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o indivíduo que é nascido do Espírito, ele passa a ter uma conexão direta com Deus, independente da opinião pessoal de qualquer ser humano, de qualquer mortal. Ele passa a ser um indivíduo conectado com Deus o tempo todo. E quando ele é conectado, ele passa a ter uma percepção maior, uma noção maior da sua própria vida, das suas próprias escolhas, das suas próprias ações. Ele não precisa de estar contando isso para ninguém, não precisa de estar mas ele consegue viver de uma maneira mais conectada. E assim, o vento até hoje, ninguém sabe dizer de onde que vem, como é que surge o vento, de onde que vem, nem para onde que vai. Até hoje não tem ciência que ensina. Não tem conselho, não tem ninguém que sabe dar conta desse assunto. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ele simplesmente é um milagre ambulante. Enquanto tantos estão morrendo, está tudo quanto é lado, ele está aqui, ouvindo a mensagem e tendo a oportunidade de ser um instrumento vivo na mão de Deus. E Nicodemos pergunta, mas como pode ser isso, Senhor? Aí Jesus vai falar, rapaz, eu estou te falando de coisa terrestre, você não está entendendo. Como é que você vai entender se eu te falar das celestiais? Quem está dizendo isso aqui para você é quem já foi lá no céu, já desceu, está aqui. Estou aqui comentando, coisa que eu estou vendo o que eu sei, o que eu vi, o que eu estou te ensinando, o que eu tenho consciência e tenho participação ativa. Do mesmo jeito que Moisés ergueu a serpente lá no deserto, quando eu for erguido da terra, eu vou atrair todos a mim. Esse é o contexto que ele estava ensinando. Quando ele fala da serpente, ele está falando da morte eterna. Ele já está começando a ensinar, explicar o que todos os sábios não tinham entendido até hoje na história da humanidade, até naqueles dias. Por que que Moisés teve que fazer uma serpente de metal, com a imagem de fundição, colocar numa haste, para o povo olhar para ela e ser curado, que estava sendo picado pelas cobras? Porque Jesus ia morrer a morte eterna, na cruz. Ele estava explicando isso para Nicodemos. Olha onde que ele já estava. Em que nível que Nicodemos já estava se colocando. Para quem já não estava entendendo nada do negócio de batismo, não só entendeu, ficou escancarado com a boca aberta, agora já começou a entender algo que ninguém tinha entendido até hoje. O porquê que ele ia morrer na cruz, para pagar o preço do nosso pecado. Aí vem o verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, que é outra palavra muito interessante aí mencionada, único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que é o contexto que está girando desse assunto aí todinho? Batismo na água e no Espírito. Porque o batismo no fogo
tá de lado. Se tem os 3, maravilha. Mas se não tem, esses 2 aí não pode faltar. Em casos extremos, o da água passa, que nós já vimos a exceção do moladrão. Mas o do Espírito não passa. Pelo menos ele tem que estar garantido. E é o que acontece com muitos que estão morrendo. O trem de ferro, às vezes, o cara é atropelado na rua, o carro passa por cima e está morrendo ali, mas ele converte na última hora ali e se salva. O Espírito Santo. Então, conversão é o batismo do Espírito, que salva. Porque ele não teve chance de batizar. Mas agora, quem tem chance não pode rejeitar, porque ele está dizendo que não pode nem ver, muito menos entrar. Então, isso é muito sério, esse assunto. E aí, ele dá sequência no verso 17, dizendo: olha, Deus enviou seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Conscientizando. E aí ele vai para Nicodemos e dá um toque nele assim: Nicodemos, você sabe o que é o problema da humanidade? É que as pessoas que vivem nas trevas, ele quer continuar ficando debaixo da sombrinha, ficar nas trevas. E ele não quer vir para a luz, para suas obras não se manifestam, porque não são feitas em Deus. Mas quem está na luz, quem está aceitando a luz, não, ele faz questão de vir para a luz, para suas obras se manifestam, porque elas são feitas em Deus. Porque ele está trabalhando na linha de quê? Do evangelismo, do trabalho do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos de viver o nosso batismo. Quem já recebeu o batismo nas águas, precisamos de principalmente viver a nossa conversão, o batismo do Espírito Santo. Precisamos viver o batismo no fogo, ou receber ele, porque sem ele, às vezes por isso que está dormindo, está apático, e pedir a Deus para que dê esse batismo para a gente acordar e poder levar o Evangelho à frente. Agora, o João, o Adilson, o Juraci, esses 3 que eu saiba, não recebeu o batismo nas águas. E eu gostaria de batizar vocês 3 nas águas, porque no Espírito Santo eu tenho certeza que vocês já estão batizando. E muito breve, pela graça de Deus, se é que já não recebeu o batismo no fogo, se é que você já não está ensinando isso que vocês estão aprendendo aqui para outros. Vocês estão ensinando para outros já isso aí? Já está batizado no Espírito Santo, está batizado no fogo. Está faltando só o batismo na água. E eu gostaria muito de ter o privilégio e a honra, para a honra e glória de Deus, de batizar vocês 3. Amém. Vocês aceitam? Aceito. Você aceita, Juraci? Aceito. Você aceita, Adilson? Você aceita, João? Certeza. Glória a Deus. Então nós vamos organizar isso aí e vamos batizar vocês 3 para a honra e glória de Deus, e a festa no céu ser completa. Porque isso que vocês acabaram de falar aqui, vocês acionaram a festa lá no céu. Já começou a festa preparativa. Que Deus abençoe a vocês e a todos nós. Eu fiz hoje também, com minha última aula de escatologia, começou em janeiro, está terminando em dezembro. 1 ano de aula, né, os 12 meses completos do ano, tomado de aula, as 37 horas de aula. Eu preparei um lanchinho livre de transgênico, suco de mangaba, com o suco de melancia, tudo integral da fruta, e o pão de queijo com baru, e sem óleo de soja, como eu disse, sem transgênico. Uma delícia. O Marilson já conhece essas iguarias. Muito bem, exatamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós vamos também começar a nossa festinha aqui, né? Vamos ficar de pé e encerrarmos com oração? Queria convidar o Juraci para ficar aqui, os 3 para ficar aqui, e eu vou fazer a oração junto com vocês aqui. Esse aqui é o Adilson, esse aqui é o Juraci, esse aqui é o João. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu poder manifesto a nós ao longo da história de nossas vidas. Amém. Nós sabemos que neste momento, muitas pessoas estão lá do outro lado também, da internet, do outro lado do computador, assistindo essa aula. E o teu Santo Espírito trabalhando no seu coração. É verdade. Se estiver aqui em Goiânia, alguém que também não recebeu o batismo e queira receber, que venha me procurar. Que procure os teus servos espalhados sobre a face da terra, onde quer que estejam, e a tua igreja, a tua causa, para poder receber também esse batismo e agregar ao teu exército diante de todo o universo. Amém.
nos abençoe, nos guarde, conta-nos entre os salvos e fortaleça a nossa fé. É o que te suplicamos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus ouvidos já escutam som